E agora a gente traz a história de um segurança que é de Ribeirão Preto e está internado em Amsterdã, na Holanda. Ele passou mal durante um voo e a família agora pensa em trazê-lo de volta para o Brasil para tentar um transplante de coração. Angélica está preocupada com a situação do marido. Ajuda a tirar meu marido daqui e levar ele para o Brasil. Ele precisa de socorro. Urgente. Diego Francisco Mendes Honorato está internado com problemas no coração em Amsterdã, capital da Holanda. Ele é natural de Ribeirão Preto e esteve na região no final do ano passado. Quando retornava para a Irlanda, onde mora desde 2018, passou mal no voo de conexão. Ele já tinha passado por atendimento médico por insuficiência cardíaca quando estava no Brasil e foi liberado para a viagem de retorno. 30 minutos antes de aterrissar, ele começou a sentir um mal-estar, uma dor no peito, uma dor no ombro direito e começou a suar muito frio. E foi ali que ele percebeu que ele estava tendo um infarto. Eu falei assim, às vezes não, às vezes é só uma queda de pressão. Ele falou assim, não, eu estou passando muito mal, eu estou tendo um infarto. E assim que o avião aterrissou, eu pedi ajuda para a aeromoça. Ela disse que já tinha socorristas ali, que uma outra senhora estava passando mal. Então os socorristas atenderam ele, mas em todo momento ele estava consciente, nós estávamos conversando, ele estava passando mal, mas ele estava consciente todo momento. O segurança recebeu os primeiros socorros ainda no aeroporto e foi transferido para um hospital na capital holandesa. Passou por um cateterismo, a situação complicou e teve que passar por um novo procedimento em menos de 24 horas. Foi para outro hospital e o coração ficou fraco e é necessário um transplante. Sempre falavam pra gente, o seu coração tá fraco, mas não falavam quão fraco, qual era a situação. Então, cada vez eles iam falando que piorara a situação. E aí transferiram a gente para o hospital que nós estamos hoje, que é da mesma rede, só que é um hospital maior, mais especializado. E daqui a gente chegou aqui no dia 9 de dezembro. E estamos aqui até hoje. Já tentaram diminuir a medicação dele e subiram de volta. Colocaram soro nele e a gente nem sabe se isso seria o correto, porque ele tem coração, não pode ter muito líquido, senão retém fluido. Este médico cardiologista explica que o paciente, mesmo estando liberado para a viagem após exames, existem riscos pelo estresse enfrentado no voo. A situação de voo, principalmente voos internacionais, é uma situação de baixa pressão, uma situação hipobárica, a gente fala. Existe o estresse do voo, o paciente pode ou não ter condições predisponentes àquilo, e ele pode estar mais em risco. Alguns pacientes têm muita ansiedade, muito pânico relacionado a isso, é difícil a gente falar. Então, pode acontecer. Precisa os pacientes sempre estar atentos a isso, buscar os atendimentos médicos, manter seus exames em dia. La Scala destaca que a situação atual de transplante é delicada. O transplante seria uma alternativa para um paciente numa situação tão grave, tão instável, tão dependente de suporte. Esta advogada especialista em imigração explica que na Europa não existe sistema público gratuito de saúde e quem viaja pelos países da região precisa de um seguro para estas situações. O seguro viagem você adquire no seu país de origem. Você pode comprar alguns seguros que tem até naqueles países também, que eles oferecem dentro do aeroporto ou oferecem ali do próprio sistema deles, para que se caso alguma coisa aconteça, você acione esse seguro, porque o sistema de saúde europeu, 99% é particular. Eles têm até sistemas que são públicos somente para as pessoas que residem naquele país ou têm autorização de residência. Sem poder receber os cuidados que precisa na Holanda, a família entrou em contato com a Embaixada Brasileira, além de políticos federais e do estado de São Paulo, e não conseguiu uma solução. Quando nós vimos que o transporte era muito caro, nós começamos a pedir ajuda nas redes sociais, fazendo vaquinha, doação, porque infelizmente nós não temos condições de fazer esse transporte para ele agora. É um transporte que custa R$900 mil. Nós não temos essas condições. Então, estamos entrando em contato nas redes sociais pedindo ajuda, mas a nossa esperança é que o governo nos ajude, porque até a gente chegar no valor desse, pode ser tarde demais para o meu marido. Diante desta situação, Ingrid Barachini explica que os consulados não têm como ajudar.
consulado e as embaixadas que localizam no exterior, elas têm uma função mais administrativa, tá? Então, assim, você perdeu um passaporte, você precisa de uma cópia autenticada de um documento, precisa fazer uma certidão, uma procuração, algo nesse sentido. Eles não têm uma função de atender um a cada necessidade específica que a pessoa tem no exterior. Então, por exemplo, se você tem um problema de saúde, você pode comunicar às autoridades, mas elas não vão fretar um avião, elas não vão te trazer de volta para o Brasil, porque se cada brasileiro, né, tivesse um problema e pudesse acionar e o governo custeasse isso, seria extremamente complicado. A advogada orienta que Angélica e Diego busquem a Irlanda, país onde residem, e lá podem ter uma melhor resposta. Do que nós temos de informação que ele é residente na Irlanda, ele provavelmente sendo residente, ele tem trabalho, ele paga, ele deve ter algum tipo de seguro, saúde dentro daquele país. Pelo fato dele ser extremamente mais próximo, né, devido à gravidade da situação que ele se encontra e a locomoção dele ser extremamente difícil, é muito mais fácil ele ir para onde ele tem residência do que às vezes pegar um avião e vir para o Brasil. O médico cardiologista destaca que mesmo que Diego consiga transferência para outro país, existem riscos. E ainda pode ser necessário aguardar um doador, que na Irlanda, por exemplo, pode chegar a 6 meses, segundo a família. A falta de doadores não é uma coisa somente no Brasil. Existe falta de doadores em todos os locais do mundo, e por isso que não ocorrem mais transplantes. Mas o transplante seria uma alternativa para um paciente numa situação tão grave, tão instável, tão dependente de suporte. Mesmo com todas as dificuldades, a esperança de Angélica continua. É chegar ao Brasil com máxima urgência para a gente chegar no Hospital das Clínicas em São Paulo, porque ali ele teria o atendimento que ele precisa, sem olhar para ele e falar, você não tem dinheiro, porque se a gente tivesse dinheiro aqui, a gente já teria sido tratado há muito tempo, isso não teria se prolongado por mais de um mês. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã, na Holanda, disse que está à disposição para prestar assistência consular ao brasileiro, como, por exemplo, a emissão emergencial de documentos de viagem, a entrega pontual de recursos para pequenos auxílios e também orientações sobre possibilidades de repatriação. Ainda segundo o Ministério, não há previsão legal para o custeio de despesas médico-hospitalares com recursos públicos. Nós também entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas não tivemos ainda nenhum retorno.